Para mim, antes de qualquer coisa, os grupos de diversidade e inclusão, eles representam um compromisso de fato que a ClearSale está firmando, não só com os colaboradores, mas com a sociedade em relação ao tema de diversidade e inclusão. Oi pessoal, eu sou a Ana Gelihovski, sou especialista em diversidade e inclusão aqui da ClearSale e dou suporte para os grupos de inclusão que a gente tem aqui. A ideia de formar os grupos aqui na Clear começou quando a gente começou a falar de forma mais estruturada sobre diversidade e inclusão aqui na Clear, principalmente para a liderança. A gente sentiu a necessidade de incluir mais pessoas para que a gente conseguisse fazer com que as ações acontecessem da melhor forma possível, de forma mais inclusiva. Considerando a importância do lugar de fala, da autonomia e protagonismo das pessoas que seriam impactadas por esses projetos, a gente achou importante convidá-las a participarem junto com a gente, tanto na construção de ideias, desenvolvimento de projetos e também para colocar em prática essas ações que foram desenvolvidas. Resumindo, não tem como a gente saber como fazer e o que fazer da melhor forma possível, de uma forma mais inclusiva, sem a gente escutar as pessoas, entender as histórias delas e as diferentes perspectivas que elas têm e tornar a ClearSale cada vez mais diversa e inclusiva. Eu acredito bastante na diversidade como ferramenta que traz inovação, que traz mais liberdade para a gente ser quem nós queremos ser e que traz um ambiente muito mais engajador. E quando eu cheguei aqui na Clear, eu vi que a empresa já tinha um trabalho sendo feito e que estava na hora da gente acelerar ainda mais. Então a gente criou uma área dedicada para a diversidade, que é liderado pela Ana, e construímos a ideia de fazer grupos de inclusão. Os grupos que a gente tem atualmente são o grupo Ubuntu, que é o grupo de negritude da Clear, o grupo de equidade de gênero, o grupo PC Desenvolve, que é o grupo de pessoas com deficiência, e o grupo Clear Pride, que é o grupo de pessoas LGBTQIA+, aqui da Clear. Começamos por esses grupos por conta do contexto sócio-histórico de marginalização, discriminação e violência que as pessoas que fazem parte deles vivem no seu dia a dia historicamente. O primeiro impacto é o impacto individual, para que as pessoas, que fazem parte desses grupos minorizados, elas possam se reconhecer e sentir que a nossa voz está sendo ouvida pela empresa. Se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa de bom, alguma coisa que vai agregar valor, que vai fazer diferença, eu acho que vale a pena fazer parte. Foi uma oportunidade de construir um ambiente de trabalho mais inclusivo, que não segregasse a minha história, que considerasse as particularidades da minha vivência como parte do próprio corpo da ClearSale. Os objetivos com a construção desses grupos é que a gente tenha um espaço de troca entre as pessoas e que a gente consiga desenvolver e colocar em ação projetos para que a gente tenha mudanças estruturais dentro da ClearSale e que impactam a sociedade, para que a gente tenha uma empresa e uma sociedade cada vez mais justas e inclusivas. Os grupos existirem e poderem ter essa força junto com a gente na ClearSale de forma geral, já mostra alguns resultados para esse caminho. Os grupos também estão representados pelas diversas áreas que a gente tem na Clear. Então, as pessoas colocam nas suas áreas esse olhar crítico de diversidade que pode faltar em algum momento, em algum projeto que está em construção, além da parceria dos grupos com os projetos das áreas de pessoas e das diversas áreas que a gente tem aqui dentro. Então, os grupos estão sendo incluídos cada vez mais na elaboração e desenvolvimento dos projetos aqui dentro, e eu estou vendo como que isso está tendo impacto muito forte, muito positivo para que a gente tenha um ambiente cada vez mais inclusivo, e isso está sendo muito legal. Já é comprovado que diversidade traz mais inovação, que diversidade traz mais engajamento. E a gente conseguir fazer com que o nosso ambiente propicie isso, vai ajudar ainda mais o nosso negócio. Então, a gente tem objetivos táticos e ações que a gente faz no dia a dia, mas com um olhar maior, que é de trazer inovação, que é de trazer engajamento, que é de fazer com que as pessoas entrem na ClearSale e sintam que elas possam ser elas mesmas e entregar o seu melhor. Eu acho que um dos grandes motivos do sucesso que a gente vem atingindo em tão pouco tempo é que, além de ter o apoio da ClearSale, a gente também conta com os membros da alta liderança inseridos dentro dos grupos. Isso ajuda bastante
em todos os aspectos. Além de ser justo a gente fazer isso, pensando em responsabilidade social, né, nós somos uma empresa que está dentro de um contexto social e a gente não pode pensar que a gente está fora disso, né, a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Trabalhar com diversidade e inclusão dentro das empresas é uma escolha inteligente. Um estudo publicado pela McKinsey em 2015, por exemplo, mostra que empresas que focam em diversidade e inclusão em posições de liderança estão 35% mais propensas a ter resultados financeiros acima do esperado. Eu digo que é fundamental e não só algo que desejável trabalhar a diversidade, assim como algo fundamental para a sobrevivência do negócio. Resgatando uma frase da Grada Quilomba, que é citado no livro sobre interseccionalidade da Carla Cotirene, ela diz que as diferenças são sempre relacionais. Todas e todos são diferentes uns em relação aos outros. Então a gente entende que quem não faz parte do grupo que é padrão, né, que foi uma construção social imposta pela sociedade, sofre discriminação no seu dia a dia. De qualquer forma, a gente sabe que é importante a gente trabalhar com a interseccionalidade, que é um conceito que foi criado pelo movimento feminista negro, que mostra que condições estruturais são atravessadas por diferentes realidades das pessoas. A gente já tem uma cultura ótima, a gente já tem uma cultura super premiada, a gente já tem um avanço muito grande em diversidade. Acho que estamos no momento perfeito para abraçar ainda mais e conseguir ficar em um outro patamar. Um resultado assim mais pessoal que eu vejo da criação dos grupos é o tanto que, para mim, me impacta como ser humano. Eu vejo que eu aprendo muito nas trocas com as pessoas que fazem parte dos grupos. E eu vejo que eu estou me tornando cada vez mais uma pessoa melhor por ter mais noção de realidade, né? Por entender diferentes perspectivas que são diferentes das minhas e poder agir para que essas perspectivas sejam escutadas, sejam entendidas e que a gente tenha ações e projetos que incluam esses olhares que muitas vezes não são vistos. Então eu estou muito feliz e me sinto muito privilegiada por fazer parte disso.